Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Que bênção poder estar com vocês mais uma vez nessa noite, para poder compartilhar da palavra do Senhor. É um tempo precioso onde Deus tem nos trazido, para a presença dEle. Gostaria que você aí na sua casa pudesse neste momento se atentar pela palavra, prestar atenção na palavra do Senhor, porque é uma palavra viva, uma palavra poderosa, que vem do alto para as nossas vidas. Deus é um Deus bondoso, um Deus poderoso, um Deus que tem ministrado os nossos corações. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo e ler comigo no Salmo 91, versículos 1 e 2. Nós vamos ler Salmo 91, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deus querido e eterno, nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, Senhor Deus, porque a Sua palavra é viva e também ela é eficaz, ó Deus. Ela penetra dentro da gente, Senhor Deus, e ela nos traz uma transformação, nos traz segurança, nos traz conforto, nos traz, Senhor Deus, um realinhamento, Senhor Deus, e um alinhamento com a Tua vontade, Deus. Essa palavra é muito produtiva na vida daqueles que permitem, Senhor Deus, que ela possa brotar e produzir bom fruto, Deus. Muito obrigado, porque essa palavra é como uma semente, Senhor Deus, que caindo numa terra boa, ela produz aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor aqui no livro de Salmo, salmista, ele está falando aqui, não a respeito de uma igreja, não está falando aqui sobre uma associação, mas o salmista aqui está falando para um indivíduo. O salmista está dizendo aqui que é aquele que habita, algumas outras traduções diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita não é uma igreja em si, não é uma religião, mas é uma pessoa. Ele pode ser tão abrangente que pode incluir a mim e a você. Aquele que habita neste lugar, ele então tem um lugar de esconderijo, um lugar de proteção. A palavra habitar no hebraico é shikam, que significa alojar ou instalar. O salmista aqui está dizendo sobre uma pessoa que mesmo em meio às dificuldades, às lutas, decide habitar num lugar de proteção, num lugar que traz refúgio, que traz abrigo. O salmista diz então que aquele que habita neste esconderijo, ele descansa à sombra do Onipotente. A palavra do Senhor diz que quando nós estamos em um lugar de proteção, um lugar seguro, um lugar de abrigo, nós também podemos descansar. A palavra aqui nos arremete a pensar que neste abrigo, neste lugar de esconderijo, muitas vezes nós pensamos num lugar de esconderijo, e talvez podemos até imaginar um lugar de esconderijo onde, se você está se escondendo, você tem medo. Se você está se escondendo, você está passando por perigo. Mas o lugar de esconderijo aqui nos traz uma condição de descansar neste lugar. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, dias onde nós muitas vezes queremos nos abrigar, queremos nos proteger. Mas aonde está a proteção do cristão? Quantas pessoas hoje em dia têm buscado um esconderijo num lugar diferente daquilo que Deus tem proposto? O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico. O lugar que o salmista está se referindo não tem a ver com a igreja, paredes. O lugar que o salmista está se referindo não é um lugar onde você se esconde de você mesmo. Hoje nós vemos e nos deparamos com muitas pessoas que têm se escondido de si próprio muitas vezes.
Pessoas que têm achado um lugar para se esconder. É estranho, mas é bem isso. As pessoas encontram hoje um lugar para se esconder. Se esconde muitas vezes das responsabilidades, muitas vezes daquilo que precisariam enfrentar, e vão se escondendo, vão se amedrontando. Vão ficando no lugar onde não tem descanso, onde não tem abrigo, onde não tem proteção, não tem refrigério. E o salmista aqui está nos propondo um lugar aonde precisamos encontrar. É um lugar, é um esconderijo, é um lugar talvez que você tenha que se esforçar para encontrar, se esforçar para achar. Este lugar que o salmista está falando é um lugar em Deus. Em Deus nós temos um lugar de abrigo, temos um lugar de proteção, em Deus nós temos um lugar de refúgio, amém? O lugar que Deus tem nos proposto para que nós possamos habitar é muito diferente de um lugar que muitas vezes, muitas pessoas acham que por passar neste lugar vão ter abrigo e proteção. O texto nos fala que é um lugar onde eu preciso habitar, eu preciso morar, eu preciso viver. Não é um lugar para eu dar uma visitada, não é um lugar para eu dar uma passada. O texto bíblico nos fala de um lugar de eu poder habitar, de eu poder viver, de eu poder me submeter ao lugar deste esconderijo. Meu irmão, aqui o texto nos fala sobre uma intimidade com Deus. O texto nos arremete a pensar que nós precisamos de encontrar este lugar, e este lugar não é um lugar onde você simplesmente vai e assiste ou faz parte de um culto ou de uma igreja qualquer, mas é um lugar íntimo seu, um lugar íntimo meu com Deus, um Deus todo-poderoso. Aqui o salmista está falando de um relacionamento íntimo, pessoal com Deus. Porque alguém que mora, alguém que vive, alguém que habita neste lugar, neste esconderijo. Então esse alguém tem descanso. Esse alguém tem um descanso à sombra de um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente. Eu só posso descansar à sombra de um Deus se eu estiver perto desse Deus. Eu só posso estar à sombra se eu estiver muito próximo, se eu for íntimo de alguém. Se eu estiver andando bem do lado, bem próximo deste alguém. E o salmista aqui está nos chamando a refletir sobre isso. Sobre este lugar de intimidade, sobre este lugar na presença do Altíssimo. O abrigo de Deus não é este lugar físico que muitas vezes nós imaginamos. Eu quero falar com você nessa noite, através do Espírito Santo, que muitas vezes nós erramos em achar que o lugar de proteção pode ser a igreja, pode ser as paredes da igreja, pode ser o lugar onde nós resolvemos congregar. Mas esse não é o lugar da intimidade com Deus. Sabe, esses tempos que nós ficamos isolados da igreja, né, separados pela pandemia, são aí mais de 120 dias. Nós ficamos distantes dos cultos presenciais, agora estamos retomando com moderação. Né? Se a igreja, se as paredes fossem o lugar de refúgio, nós estaríamos perdidos. Porque 120 dias distantes, longes da presença de Deus, nos levaria a um caos espiritual. Mas o salmista aqui fala sobre um lugar que nos traz esse privilégio, né, de estarmos descansando, refugiados na presença de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Este lugar pode ser aí na sua casa, onde você está. Nesses tempos de pandemia, eu quero perguntar para você, aonde você tem se escondido? Qual tem sido o seu lugar de proteção? Qual tem sido esse esconderijo seu? Será que você tem encontrado com esse autor, com esse dono do esconderijo nesses dias? Deus é o dono deste esconderijo. Deus, ele é um Deus que nos proporciona uma segurança, mesmo aí na sua casa, distante da igreja, ele tem um lugar reservado
neste esconderijo que é a própria presença dele. Deus tem nos trazido para uma reflexão de que não são as aglomerações, não são as paredes, não é a religião, não são os templos, mas é a presença dele na nossa vida, que é este lugar de refúgio, de proteção, de segurança. Quantas pessoas hoje estão perdidas? Pessoas perdidas dentro de si mesmo, pessoas aprisionadas dentro dos seus próprios esconderijos, pessoas que não têm avançado na vida, pessoas que têm feito dentro de si cavernas espirituais, cavernas emocionais, lugares aonde elas estão presas, e presas nos seus próprios sentimentos, nas suas emoções que têm paralisado as pessoas, talvez por medo, por angústia. Pessoas que estão amedrontadas, não conseguem avançar hoje. Ficam ouvindo notícias seculares e têm se aprisionado. E não têm encontrado um lugar de descanso, um lugar de refúgio. Quando eu estava meditando nessa palavra, eu me lembrei de quando eu era criança. Bem criança, nós brincávamos de esconder. Às vezes a gente se escondia em cada lugar, que às vezes aquele lugar dava medo. Às vezes era um lugar escuro ou até mesmo perigoso. E aquilo nos arremetia a pensar, o que eu estou fazendo aqui neste lugar? Quantas pessoas estão assim hoje? Encontraram um lugar para se esconder. Escondem das responsabilidades, se esconder das coisas que muitas vezes têm nos acometido nesses dias. Sei que são dias difíceis, meus irmãos. Sei que são dias complicados, dias em que nós temos chorado com os que choram, né? Mas Deus tem nos dado a oportunidade de encontrar nele um lugar de proteção, de segurança e de paz. Este lugar que Deus nos faz pensar, este lugar que Deus quer nos levar, é um lugar que nos traz uma proteção que o mundo não pode dar. É um lugar onde nós não vamos encontrar em outro lugar. Não adianta você, talvez, tentar se fortalecer, se esconder com a sua própria força, com o seu conhecimento, com o dinheiro que você tem. As suas conquistas, os seus diplomas, os seus méritos pessoais não te levam a um lugar de refúgio, um lugar de refrigério. A sua igreja, a sua congregação não te leva a um lugar de refúgio. Talvez se nós não tivéssemos parado um pouco para pensar, se nós não tivéssemos parado um pouco para refletir, talvez nós estávamos num culto normal, todos os dias, toda semana, quase todos os dias na igreja. O que nos leva hoje a pensar que mesmo estando quase todos os dias dentro da igreja, muitas vezes nós não encontramos com um lugar de refrigério, com um lugar de refúgio. Porque se Deus é esse lugar de refúgio, se Deus é este lugar que nos proporciona segurança, nos proporciona descanso, nos proporciona da sombra dele, dessa proteção, desse baluarte, que é esse lugar que nos protege, é essa muralha, é esse lugar em que ele cuida de nós. Se Deus é esse lugar, por quê? Quando nós estávamos frequentemente dentro da igreja, muitas vezes nós não encontramos com este lugar. Talvez você vinha na igreja todos os dias, ou quase todos os dias, mas dentro de você ainda havia um lugar onde você era desprotegido, aonde você não estava descansando. Eu quero dizer para você nessa noite que esse lugar de refúgio não é um lugar físico, este lugar de refúgio não é uma religião, mas esse lugar de refúgio é a sua intimidade com um Deus vivo e verdadeiro. Esse lugar de refúgio me faz eu pensar nessa noite que eu preciso mesmo, estando na minha casa, me dobrar aos pés do autor da vida, do Todo-Poderoso, me render a Ele.
porque é nele que está a segurança, é nele que está a paz, é nele que está a minha proteção. Deus é um lugar de refúgio para as nossas vidas, meu irmão. O Deus do Velho Testamento, o Deus que agia na lei, hoje nos traz, através de Jesus Cristo, da sua morte e ressurreição, o privilégio de, através da cruz e do templo da graça, de estarmos novamente neste lugar de refúgio e de refrigério. Através de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, hoje nós temos essa possibilidade. Nós temos este caminho aberto que nos leva ao trono da graça do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo veio para nos trazer vida e nos trazer uma vida com abundância. E nos arrancar desses medos, quebrar as nossas algemas emocionais que muitas vezes nos prende. Quantas pessoas hoje estão amedrontadas e esse medo tem paralisado. Esse medo tem feito com que muitas pessoas hoje não se movem, nem emocionalmente, nem espiritualmente, e muitas vezes ficam paralisadas nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua própria vida. Pessoas que não conseguem entender que o lugar que Deus tem reservado de proteção é na sua intimidade. Meu irmão, que você possa aproveitar essa paralisação para refletir e fazer uma reflexão na sua vida. O que foi feito nesses dias que se passaram? O que foi feito nesses 120 dias? O que você fez nesses dias? Quantas vezes você entrou nesses dias no esconderijo do Altíssimo? Porque a palavra do Senhor diz que aquele que habita, não é aquele que entra de vez em quando, mas aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Sabe, este lugar de refúgio nos leva a descansar. Nesse lugar de refúgio, você não precisa ter medo do amanhã. Você não precisa se preocupar com aquilo que vai acontecer. Quantas pessoas andam ansiosas demais. E a ansiedade, a Bíblia fala que, por mais ansioso que nós estejamos, nós não conseguimos acrescentar nada na nossa história. Ao menos nada em favor da nossa história. Porque muitas vezes a ansiedade tem nos levado à depressão. A ansiedade tem levado a uma preocupação exacerbada, onde a pessoa não consegue nem colocar os pés na rocha que é Cristo, de tanta ansiedade que vive. Mas quando nós encontramos essa intimidade em Deus, ainda que seja nas nossas casas, no nosso quarto secreto de oração, quando você chora na presença de Deus, quando você se humilha, quando você pede perdão dos seus pecados, quando você se rende a Ele, quando você conversa com Ele com as suas palavras, você encontra este lugar de refúgio. Meu irmão, é sobre este lugar que eu quero te ensinar nessa noite. É sobre este lugar de refúgio que eu quero falar com você nessa noite. Não espere a reabertura das igrejas 100% livres. Olha, tudo passou, agora eu vou entrar na presença do Deus vivo. Não é a igreja que te leva à presença do Deus vivo, mas são as minhas e as suas atitudes que nos levam à presença de um Deus que está vivo e está nos esperando neste lugar de esconderijo. Deus não quer te ver de vez em quando na presença dEle. Deus não quer me ver de vez em quando neste lugar de esconderijo. Deus quer que eu e você, nós possamos viver, nós possamos morar na presença dEle neste lugar de esconderijo. Porque é neste lugar que Ele traz um refúgio para a gente. Lá você vai se sentir abrigado, protegido, guardado por Ele. Ele é o autor do esconderijo para a sua vida. Quantas pessoas hoje nos gabinetes nós temos atendido, pessoas que nós temos conversado, nas congregações que nós estamos indo, pessoas que dentro de si estão aprisionadas nos seus próprios medos, aprisionadas neste mundo paralelo, um mundo fora do mundo espiritual. O mundo espiritual
quer te libertar. O Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, quer quebrar as suas algemas nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quer te arrancar das coisas do mundo, das prisões do mundo, das prisões das emoções, da alma, e quer te libertar. A Bíblia diz assim, que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. É sobre essa liberdade. É o Filho, aquele que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. Esse que nos deu um livre acesso, que através da sua morte e ressurreição, Ele rasga o véu de alto a baixo e nos dá e nos permite ter acesso de novo ao trono de Deus. Nesse lugar de esconderijo. Sabe, não há nada, não há um pedágio para pagar hoje. Não há uma ponte quebrada. Hoje não há um caminho desfeito. Mas hoje há um caminho reconstruído até a presença do Onipotente. Um lugar de descanso, irmão. Quantas pessoas hoje estão amedrontadas, estão paralisadas, estão sem confiança. Quantas pessoas hoje estão inseguras, vivem numa insegurança tremenda. Pessoas que visitam a igreja, que vão de vez em quando em algum lugar, que tentam entrar na presença de Deus, estão se perdendo. É triste, mas é real. Deus não tem uma promessa e não nos traz uma promessa de descanso para quem visita esse lugar de esconderijo. Segundo o texto bíblico, Deus traz um lugar de descanso para a gente. Traz um lugar de refúgio, de refrigério para quem mora e vive, para quem faz escolha, meu irmão. Talvez morar e viver no esconderijo do Altíssimo vai requerer de mim e de você renúncias pessoais, da minha vida, da sua vida. Sabe, morar neste esconderijo que Deus tem nos falado através do texto bíblico vai requerer de mim e de você renúncias para que nós possamos nos adaptar dentro desse esconderijo. Dentro do esconderijo do Senhor não são as minhas regras. Não é o meu conceito que funciona. Não é aquilo que eu determino, mas é aquilo que eu me submeto. Quando eu decido morar e viver neste lugar de esconderijo, eu preciso me submeter à vontade do dono do esconderijo, que é o próprio Deus. Meu irmão, o que você precisa mudar na sua vida hoje, o que você precisa submeter na sua vida hoje para viver neste lugar de esconderijo, neste lugar de proteção e de refúgio. Meu irmão, não espere para amanhã, faça isso hoje. Renuncie aquilo que te atrapalha viver neste lugar de esconderijo, meu irmão. Renuncia hoje aquilo que tem te afastado da presença do Deus Todo-Poderoso. Sabe, escolha na sua vida morar e viver. Eu quero salientar com você 3 características para quem decide desfrutar deste lugar de refúgio. Primeiro, nós precisamos não só visitar, como eu falei aqui. Nós precisamos morar, nós precisamos viver neste lugar. Não pense você que se você viver na prática de visitar a casa do Senhor, a igreja perto da sua casa, vai te levar a um lugar de esconderijo. Porque não vai, meu irmão. Nós precisamos ter um culto no domingo, mas nós também precisamos cultuar a Deus na segunda-feira. Nós precisamos cultuar a Deus na segunda, na terça, todos os dias da nossa vida. Nós precisamos cultuar a Deus no nosso trabalho, dentro das escolas, nas faculdades, no relacionamento conjugal. Nós precisamos cultuar a Deus no relacionamento com os nossos filhos. Nós precisamos cultuar a Deus todos os dias da nossa vida. Que isso deve ser uma prática de vida, deve ser um estilo de vida nosso. Quando você é um cristão, você precisa viver de acordo com Cristo, de acordo com a sua palavra que é viva e verdadeira. Nós precisamos nos submeter à vontade que é dele, não nossa. João Batista diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. João 3,30, importa que ele cresça, para que o meu achismo, o meu próprio conceito venha a morrer. Quem nós achamos que somos? Nós precisamos reduzir o nosso achismo a nada, para exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, que tem se importado comigo e com você.
Apesar da sua muito grandeza, Ele tem se importado com você. E nesses dias todos que nós passamos, talvez de pandemia, estamos passando ainda, não terminou, Deus ainda tem se importado comigo e com você. A segunda característica que eu quero salientar com você nessa noite é que esse esconderijo em Deus é um esconderijo em Deus e com Deus que nos leva a descansar. Descanso, meu irmão. A Bíblia fala de descansar à sombra do Onipotente. Se você está passando por uma luta e uma dificuldade, a Bíblia, a palavra de Deus nos fala que nós devemos descansar se estivermos na presença dEle. Para quem está vivendo uma vida ansiosa por demais, é até difícil de falar sobre descansar. É difícil falar sobre descansar nos dias atribulados. Mas quando eu descanso, eu confio. Quando eu descanso, eu me entrego a Ele. E quando eu me entrego a Ele, Ele realiza na minha vida segundo a vontade que é dEle. Meu irmão, nesse lugar de refúgio, eu e você precisamos confiar nele e descansar nele. Por isso, precisamos morar e viver, precisamos descansar na presença dele. E a terceira característica que eu quero salientar com você também é de nos submetermos às regras deste esconderijo. Quantas vezes as minhas regras, quantas vezes os meus próprios conceitos me afasta de viver no esconderijo do Altíssimo. Quando eu quero impor as minhas vontades, quando eu quero impor os meus próprios conceitos, isso tem me afastado, isso pode me afastar para muito longe da vontade de Deus. Meu irmão, se você quer viver dias felizes na sua vida, dias onde você vai encontrar descanso, proteção, lugar de refúgio, se você quiser sentir-se protegido, ainda que seja nesses dias, eu quero ministrar sobre a sua vida. E os irmãos do louvor, eu gostaria de convidá-los. E eu quero, em nome de Jesus Cristo, que você possa pensar que este lugar de refúgio, que este lugar aonde a palavra do Senhor nos traz uma promessa de descansar na sombra do Onipotente, este lugar de comunhão, de intimidade, não é um lugar físico, não é um lugar onde eu dependo da igreja. Eu quero falar para você o seguinte: é muito importante que nós possamos estar congregados, que nós possamos estar juntos como família do Senhor, congregados na família do Senhor. Porque quando nós estamos juntos, nós conseguimos ajudar uns aos outros. A palavra do Senhor diz assim que nós precisamos suportar uns aos outros. O que significa suportar não é aguentar o seu irmão que é chato, mas suportar uns aos outros é ser suporte para o seu irmão, para a vida dele. É ser suporte para o outro. Talvez quando nós estamos congregando, quando nós estamos dentro da igreja, nós conseguimos perceber que alguém está balançando. Então eu sou chamado para suportar ele, para ser suporte para a vida do outro. Meu irmão, quando nós estamos juntos, nós conseguimos ajudar a você, um ajuda ao outro a encontrar com este lugar de descanso, deste lugar de proteção. Esse lugar que Deus tem nos mostrado aqui, esse esconderijo do Altíssimo, é um lugar onde Deus quer que você esteja. Não para que você se esconda, mas para que você se sinta protegido, para que você se sinta cuidado. Quantas pessoas hoje estão chorando, quantas pessoas hoje estão fugindo nas suas próprias responsabilidades, fugindo de si mesmo, encontra talvez cavernas profundas, distantes da vontade do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a sua vida este lugar de esconderijo, e que você possa encontrar com este lugar de refrigério para a sua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Que este lugar de refrigério na sua vida seja uma realidade,
seja um lugar que te traga proteção, que te traga uma ousadia de avançar, em nome de Jesus.